Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Daniel e nós vamos agora para mais uma aula aqui do canal e nós vamos especialmente corrigir a última prova do concurso da UFRJ, a prova de 2021 de assistente em administração, né, galera? A gente está aí com a notícia, o concurso da UFRJ tá para sair novamente. Eu sempre falo que esses concursos de universidades, de colégios federais, até universidades estaduais são bons porque eles saem toda hora, né? A gente teve um concurso em 2021, agora em 2023 já está na boca aí de ter um novo concurso, tá? Com bastante vaga, eles chamam bastante, e é um concurso que não tem tanta matéria assim. Então, por isso que eu falo que esses concursos são muito atrativos para aquela galera que está começando a estudar para concurso, para aquela galera que está aí precisando trocar de emprego ou está desempregada. É um excelente concurso, tá? E para você que está assistindo aí, o link com o material, as questões que são resolvidas nessa aula aqui, tá aqui na descrição do vídeo. É só você clicar aqui no link e baixar o material, tá? E tenta fazer, ó, tenta fazer a prova, tá? E depois dá um play no vídeo e assiste a correção, beleza? Então baixa o material, vou colocar aqui pra gente, olha só. Primeira questão, vamos lá. Código malicioso, malware, que combina características de cavalo de Troia e de backdoor, já que permite ao atacante acessar o equipamento remotamente e executar ações como se fosse o usuário. Trata-se de, tá? Vejam o seguinte, galera, essa questão aqui, ela era um certo desafio, né, para os candidatos, porque teoricamente, né, o que a gente sempre fala, por exemplo, eu falo no curso teórico, que quando a gente estuda segurança da informação, você tem que pegar a referência daqui, ó. Cartilha, ponto, cert, .br, tá? Isso aqui até depois, né, para você é um dever de casa. Acesse esse endereço aqui, baixa a cartilha do CERT e lê, tá? Porque as definições, né, aqui ele está falando de código malicioso, de programas maliciosos, essas definições vêm da cartilha do CERT, ok? Tá? E é gratuito, é só você baixar lá e ler a cartilha, tá? Só que aí ele falou de um programa malicioso que ele mescla, né? Mescla características de dois outros programas maliciosos. O Trojan, que é o cavalo de Troia, tá? E a Backdoor, tá? Então aí a gente ficaria, poxa, mas na cartilha do SESC não tem essa informação, tá? E a gente vai ter que analisar as alternativas, tá? A PR4, a banca da UFRJ, que realiza os próprios concursos da UFRJ, ela tem essa característica de jogar lá o conceito que você vai ter que parar para pensar, vai ter que parar para analisar. Por isso que eu falo, não é só saber os conceitos, saber a matéria, você tem que também saber fazer a prova, tá? É uma característica marcante da PR4, que uma desta parte eu acho legal, porque faz o candidato pensar, tá? Então, quando a gente olha para as alternativas, galera, olha só. Se a gente analisar, ó, ou estudando pela cartilha do CERT, letra A, B e C você conhece. Isso aí não tem que ter dúvida, né? Ó, que é o ransomware? Tá? O ransomware é aquele programa malicioso que criptografa os dados do usuário, tá? E cobra um resgate, ok? Criptografa os dados do usuário e cobra um resgate, tá? Então, de cara, né, aqui, o enunciado você vê que ele não fala nada relacionado ao ransomware, tá? Então, essa aqui a gente já pode eliminar. Vou deixar aqui, mas ó, de cara a gente pode eliminar, tá? Quando ele fala também de spyware, tá? O que é o spyware, galera? É aquele que captura os dados e envia para terceiros. Ou seja, é o cara que rouba dados, né? Ele fica lá no seu computador coletando seus dados e envia para o terceiro, envia para aquele cara que criou ele, beleza? Tá? Até a gente estuda que tem tipos de spyware, né? Tem o keylogger, que é aquele que pega tudo que você digita, que é as informações digitadas no teclado. Tem o screenlogger, né, que pega as imagens da tela, é capaz de pegar a posição onde o usuário clicou na tela com o mouse, tá? Tem o sniffer, que é aquele que fica farejando o tráfego da rede, né, vasculhando o tráfego da rede, né? Tem o adware, que inclui propagandas, né? São os tipos de programa espião, tipos de spyware, tá? Agora, ó, depois a gente também tem o worm, né? O que é o worm, galera? O worm é o que a gente chama de verme, né? Worms ou vermes, né? É aquele que se auto
replica, né, e se espalha pela rede, por e-mail e principalmente dos discos removíveis, tá? Então, de cara, né, pelo conceito, é aquilo, ó, cara, se você não sabe a resposta, você tem que entender o que não é a resposta, né? Eu falo, cara, não pode ser ransomware, não pode ser spy, não pode ser worm, não tem nada a ver. Se você estudou pela cartilha do CERT, tá, beleza. Só sobrou o quê? Só sobrou o gabarito na letra D, a gente teria que fazer por eliminação, né? Que é o RAT, né? O RAT vem de Remote Access Trojan, tá? Ou seja, é um trojan de acesso remoto. Na verdade, são programas, né, que ficaram muito comuns na pandemia, programas maliciosos, que são instalados na máquina do usuário para roubar os dados do usuário. Teria a ver com a ideia, né, do spyware, teria a ver com a ideia dos bots, que são programas que permitem o acesso remoto, né, permite que o computador do usuário seja controlado remotamente, tá? Então, gabarito a questão, letra D, né? É um Trojan para acesso remoto, tá? E aí vê que ele fala, ó, no enunciado, né? O examinador cercou bonitinho, porque ele falou, ó, equipamento vai ser acessado remotamente, tá? Vai ser acessado remotamente e, né, combina características do Trojan. Então, gabarito a questão, letra D, ok? Tá? Assim, não era uma questão fácil, tá? Mas aí o candidato, é o que eu falo, na hora da prova, o psicológico tem que estar forte, porque você tem que parar para pensar e entender o que ele está pedindo, tá? Pô, Paulo, mas eu não vi esse tal de RAT. Tudo bem, mas com certeza você viu ransomware, você viu spyware, você viu worm, tá? Então você não poderia marcar nem A, nem B, nem C. Marca a letra D, vai para casa com aquela pulga na orelha, atrás da orelha, né? E fala: Meu Deus, aquela questão lá, eu marquei a D, mas eu não sei nem o que é aquele negócio. Mas, pelo conhecimento que você tem, você resolveu, tá? Quando sair o gabarito, vai dar aquela felicidade, tá? Então fica ligado que é uma forma de resolver, galera. Que sempre que eu falo o seguinte, ó. A prova, né, é o examinador, ele pode cobrar o que ele quiser. A verdade é essa, tá? É o imponderável. Ele pode cobrar qualquer coisa, tá? Mas aí, Paulo, caiu uma coisa que eu não sei. Beleza, mas lê a questão, vê se tem coisas que você sabe ali no meio, que vai fazer com que você chegue na alternativa, tá? Ou vai fazer com que diminua a possibilidade de você errar. E é o que eu falo. Esse tipo de questão que é imponderável, não é ruim só para você, é ruim para todo mundo. Tá todo mundo no mesmo barco. Quem conseguir parar e analisar, pensar na resposta, né? Quais que não são a resposta, eu falo, cara, eu não sei qual que é que ele está pedindo. Mas eu sei que a A, que a B e a C não são a resposta que ele está pedindo. Então você elimina, só sobra a letra D. Depois chegar em casa, você dá um Google e você vai conseguir acertar, tá? Então, vamos lá, vamos para a próxima questão, galera. Ó, próxima questão, né? Aí outro estilo de questão muito comum, tá? Da PR4 lá, que é a banca da UFRJ, tá? É questão visual. Ele te dá imagem, ele pede para você jogar informações em cima da imagem, tá? Vamos ver, ó. A figura abaixo apresenta um fragmento da barra de ferramentas da página inicial do Word 2016, com alguns comandos destacados numerados de 1 a 5. De acordo com a figura, a coluna da esquerda apresenta os números que indicam os comandos delimitados, e a da direita, a função de cada um. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. Então, galera, olha só. Quando a gente olha aqui, ó, o primeiro, né? Aí tem duas formas, né? Ou você vai aqui da numeração para a figura, ou da figura para a numeração, tá? Vamos lá, ó. Tem que conhecer, aí é o que eu falo, tem que conhecer visualmente o Word, tá? Veja, ó, o primeiro, ó, o um, tá? É o quê? Maiúsculos e minúsculos, tá? Então, é o Shift F3, né? Tipo, esbarrou no Caps Lock, escreveu um monte de texto. Aí o que que você vai fazer para quando você olhar para o texto, né? Tem gente que cata milho olhando para o teclado, né? E aí quando você olhou, pô, escrevi um parágrafo inteiro em maiúsculo. O que que eu vou fazer? Vou apagar tudo e escrever de novo? Não, é só você selecionar o texto e dar Shift F3, ok? Tá? Que é o maiúsculos e minúsculos. Então aqui, ó, um maiúsculos e minúsculos, tá? Então aqui, ó, quando ele botou aqui, ó, maiúsculos e minúsculos, é o 5, né? O 1 vai ficar aqui. Então, até corrigir aqui o material, né? Vamos lá, ó, vamos botar o 1
Vai ficar aqui no final, maiúsculos e minúsculos, tá? E aí, esse tipo de questão, ó, trabalhoso, beleza, mas você não precisa olhar para todas as alternativas, né, ó. Se o 1 é o último, eu posso eliminar aqui, ó, letra C, e eu posso eliminar a letra D, tá? A letra A e a letra B estão certinhas, tá? Vamos lá, depois, ó. O 2, né, é o quê? É o classificar. Tá? Então, aqui é o classificar, tá? Que é colocar em ordem alfabética, né? E aí, o classificar tá aqui no meio, ó. Então, aqui a gente vai botar o 2, beleza? Tá? Então, ó, olhando para as alternativas, galera, vejam o seguinte, ó. Na letra A, ela botou o 3 aqui, tá? Que estaria falando que isso aqui seria esse ícone aqui, né? Que é da cor de realce. Então, você elimina a letra A, o gabarito da questão é a letra B, tá? Vejam só, pessoal, eu nem precisei olhar para todos os ícones. Eu olhei dois, que são até dois ícones bem comuns, né? Todos esses ícones aqui, assim, eu considero comum, porque eles são comuns de aparecer em prova. Mas eu não precisei olhar os cinco, né? Eu olhei só dois, né? Fui eliminando e cheguei na resposta, tá? Conferindo lá, ó. Ah, o número 3 é a cor de realce. Então, aqui, ó. Muita gente chama de marca-texto, né? Mas a função é cor de realce. Então, aqui, ok, certinho. O número 4 é a cor da fonte, né? Para mudar a cor da fonte, tá certinho, tá? E o número 5 é bordas e sombreamento, tá? Então, número 5, tá? Então, o gabarito da questão lá na letra B, tá? Eu fui até o final da questão só, né, por questões didáticas, para demonstrar para vocês, mas vejam só, isso é saber fazer a prova, tá? Vocês, aí, quem não sabe fazer a prova é aquele candidato que chega lá no final da prova, tá correndo, tá marcando de qualquer jeito, porque ele ficou 1 hora nessa questão aqui, tá? Dá para resolver em 3 minutos, galera, tá? É só olhar para o ícone, olhar para as alternativas e vai eliminando. Tá? Então aprendam a fazer prova, tem que treinar muito. Fala, Paulo, mas tem um curso para ensinar a fazer prova? Não, não existe um curso para te ensinar a fazer prova, tá? Tipo, a gente ensina a matéria, nós resolvemos questões de provas com vocês, por exemplo, no meu curso completo, eu resolvo 500 questões com o aluno, tá? No meu curso completo, eu resolvo 500 questões. A gente vai falando dos assuntos, vai resolvendo questões, falando dos assuntos, vai resolvendo questões. E aí eu vou mostrando, ó, como que eu fiz, para você ir aprendendo a fazer as questões também. Tá? Vamos lá então, galera. Essa foi a segunda questão, tá? E aí o seguinte, ó, eu queria também a opinião de vocês, né? Pô, curtiu a aula, tá? E aí o seguinte, essa aula aqui no canal do YouTube totalmente gratuita, tá? E se você curtiu a aula e não é inscrito, não se esquece, ó, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, tá? Deixa o seu like. Se tiver alguma dúvida, alguma ressalva, coloca aqui para mim nos comentários. Eu queria ouvir de vocês os comentários, né? Ouvir entre aspas, né? Ler como é que vocês estão achando, o que vocês estão achando aqui do canal, sugestões de próximos vídeos, tá? Que eu sempre vou olhar para isso com muito cuidado. Isso é importante também, a interação aqui com o vídeo é importante. Que todo mundo fala, pô, por que todo mundo fala, né? Ah, não, curte, compartilha, né? Porque isso é importante para o canal poder crescer. Quanto mais gente clicar, quanto mais gente compartilhar, para mais gente o YouTube mostra o conteúdo, para mais gente o YouTube sugere o conteúdo. Por isso que isso é importante. Então é o que eu sempre brinco, né? Eu brinco muito com as turmas de polícia, assim, né? Você tem que me ajudar a te ajudar, tá? O conteúdo totalmente gratuito, mas, pô, dá aquele like aí, não custa nada, né? Dá aquele like, compartilha lá nos seus grupos de estudos, que isso é muito importante para ajudar o canal aqui a se manter e o canal a crescer também, tá? Então vamos lá, galera, olha só. Próxima questão, tá? É agora a questãozinha de planilha, né? O pessoal treme quando vê planilha eletrônica, mas vamos ver que a questão não é esse bicho de 7 cabeças. Olha só. Veja o que ele fala. A figura abaixo apresenta uma planilha do LibreOffice Calc. De acordo com a planilha, qual valor seria produzido pela fórmula, tá? E aí, ó, apesar dessa questão ser do Calc, não faria nenhuma diferença para o Excel, tá? Vamos lá, ó. Resolvendo a fórmula, eu tenho a planilha, tá? E aí, vamos ver o seguinte, ó. Aqui é transformar, né, galera? Primeiro, ó. Eu tenho aqui, ó, A1. Quem é o A1? Olhando para a tabela aqui, ó. O A1 é 3. Então é. Vamos traduzir isso em números, né? Vai ficar 3 vezes B1, que é 5, mais A2, que é 8, vezes B2, que é 2, tá? Menos a soma de A1 até
B2, tá? Então, fazendo a conta aqui, vai ficar, ó, 3 vezes 5 é 15. 8 vezes 2, 16, tá? Menos a soma de A1 até B2, tá? Então, indo lá para cima, deixa eu abrir espaço aqui, vai ficar 31 menos a soma de A1 até B2, tá? Agora vamos resolver então a soma de A1 até B2, ó. De A1 até B2, a gente tem que somar quem? Eu tenho que somar A1, A2, B1 e B2, tá? Ou seja, vai ficar 3 mais 8 mais 5 mais 2, tá? Então, vamos lá. 3 mais 8 é 11, tá? Mais 5, 16. Mais 2, 18. Tá? Então, isso aqui vai dar 18. Tá? Então, a questão vai ser igual a 31 menos 18. 31. Ó, eu faço de cabeça, mas vou botar aqui, ó. 31 menos 18. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 1. Isso aqui é igual a 13, ok? Então, o gabarito da questão, letra A, beleza? Tá? É só resolver com calma, né? Então, que eu sempre falo. Tem muita gente que treme, né? O candidato treme quando vê uma questão dessa, tá? Mas para resolver é só fazer com calma, tá? Só fazer com calma, analisar, né? Fazer a conta, olhar para a tabela, uma questão simples. Se você parar para analisar, isso aqui é uma questão simples, tá? E uma questãozinha, 200, 300, 500 posições na sua prova. Errar uma questão dessa é um pecado mortal na prova, galera, porque se você errou isso aqui, os candidatos bem preparados, aqueles que estão brigando pela vaga, vão acertar. Isso é fato, tá? Então, se você quer estar entre os bem preparados, aqueles que brigam pela vaga, você tem que acertar isso. Senão você vai lá para trás, e aí, ó, a tua vaga já era, tá? Então, fica ligado, faz as questões com cuidado, ok? Que você consegue acertar, beleza? Vamos lá, vamos para a próxima agora, galera. Olha só. Próxima questão, ó. A figura abaixo apresenta uma janela do Microsoft Office Writer com a digitação de um texto prestes a ser iniciada. Sobre a figura, analise as afirmativas, tá? Então ele tem a figura e ele está trazendo várias afirmativas, como eu falei, igual a questão anterior que a gente já fez também, questão visual, né? Você tem que olhar, né, para a figura para poder resolver a questão. Tá? Eu até coloquei aqui um pouquinho maior para a gente poder a parte interessante da figura, né? A parte lá do conteúdo não tem conteúdo nenhum, tá? Não importa muito para gente. Então vamos lá, ó. Primeira afirmativa ele fala o quê, ó? O alinhamento selecionado é o justificado, tá? Vejam o seguinte, galera. Opa, ó. Quando eu olho aqui os alinhamentos, tá? Vê aqui, ó. Eu tenho, ó, alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita e justificado. Qual que tá selecionado, tá? Tá o centralizado. Então, essa primeira, a gente já sabe que ela é falsa, ok? A primeira é falsa, tá? Então, aí, lembrando, ó, como é que faz? Ele fala aqui, ó. Estão corretas afirmativas. A primeira é falsa, tá? Então estão corretas. A letra B a gente já pode tirar, porque ele fala que a primeira está correta. E na letra D também podemos eliminar, que ele fala que a primeira está correta, tá? Então entre a letra A e a letra C, tá? Vamos lá, a segunda, ó. A fonte escolhida é Lucinda Console, tamanho 12, tá? Então aqui a fonte, ó. Era só olhar. Lucinda Console, tamanho 12. Então isso aqui tá verdadeiro, tá? Se a gente olhar aqui, ó, na letra A e na letra C, a segunda está correta, então não mudou nada para gente. Então aqui, correto, tá? Terceira, vamos lá. Os estilos de fonte itálico e negrito estão ativados. Olhando aqui os estilos de fonte, olha só. São negrito, itálico, sublinhado, esse Szinho riscado é o taxado, subscrito e sobrescrito e subscrito.
tá? Veja, ó, o único que está selecionado é o itálico. Então, ó, o único estilo que está selecionado é o itálico. O negrito não está selecionado, tá? Então, isso aqui está falso, tá? Então, olhando lá, ó, a terceira é falsa, tá? Então, ó, na letra C, né, na letra A, ele fala que a terceira é correta. Então, aqui elimina também. A gente já tem o gabarito, que é a letra C. Veja, eu nem preciso ler a última. Eu nem preciso ler a última, tá? Mas vamos ler só para confirmar, ó. O arquivo de texto foi salvo como texto01.odt, tá? E aí, como é que eu sei o nome do arquivo? Olhando para a barra de título, lá em cima. Vou até dar um zoom aqui. Ó. Olha aqui, ó, texto01.odt. Sim, o arquivo foi salvo com esse nome. Então, isso aqui, verdadeiro. Verdadeira, então estão corretas. As 2 e a 4. Gabarito a questão, letra C. Mas a última eu nem precisaria, tá? Eu nem precisaria ler a última, porque eu já, pelas 3 primeiras, eu já descobri quais que estão corretas. Beleza, galera? Tá? Questão simples, tá? Prova no geral simples, tá? Teve 2 questõezinhas mais complicadas, mas no geral uma questão, uma prova bem simples, uma questão muito visual. Você tinha que olhar bem para a figura que ele dá. A PR4, a banca da UFRJ, tem essa mania, né, de mostrar lá a figura e começar a fazer um monte de perguntas sobre ela, tá? Mas normalmente são coisas tranquilas de você conseguir visualizar, tá? Vamos lá então, ó. Próxima questão agora, ó. A figura abaixo apresenta um fragmento da tela do explorador de arquivos do Windows 10, com uma pasta selecionada. Sobre a figura, analise as afirmativas, tá? Então, ele deu a figura e passou as afirmativas. Então, vamos lá, galera, olha só. Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui a figura, que eu estou um pouquinho na frente. Só acertando aqui, tá? E aí, vamos lá, ó. As afirmativas eu coloquei aqui a figura maior para a gente poder entender, tá? Veja o seguinte, ó. A pasta executados é um conteúdo da subpasta da pasta receber, tá? Então, veja o seguinte, ó. Aqui a gente chama isso de árvore de diretórios, tá? E aí, como é que a gente consegue entender a árvore de diretórios? A partir da indentação dela, tá? O que seria a indentação, né? É a distância entre a margem aqui e as pastas, ok? Tá? Então, ó, a gente pode ver o seguinte, ó. A pasta, ó, a pasta em andamento faz parte da pasta orçamentos. As duas pastas, pagos e receber, fazem parte da pasta em andamento. E a pasta executados também faz parte da pasta orçamentos, ok? Tá? Então, esse aqui é a estrutura. Ó, vamos lá. Primeira, né? A pasta executados é um conteúdo da pasta receber. Vamos ver o seguinte, ó. A executados é um conteúdo da pasta orçamentos. Então, essa primeira aqui está falsa, ok? A primeira está falsa. Se a primeira é falsa, tá? Eu posso eliminar, que ele fala, ó, estão corretas, sempre cuidado, porque às vezes ele pede as erradas, né? Estão corretas as afirmativas. Elimina a letra C e elimina a letra D, tá? Então, ó, já posso ir eliminando, né? Vamos lá, a segunda, ele fala o seguinte: as pastas pagos e receber são conteúdos da pasta em andamento. Tá perfeito, ó. Pago e receber estão dentro da pasta em andamento, tá? Então aqui verdadeiro, né? Então a segunda tá verdadeira. Não mudou nada, né? Porque A e B falam que a segunda tá verdadeira, tá? Depois, ó, a terceira, ó. O arquivo, o FMT, é o conteúdo da pasta pagos e possui menos de 13 megas, tá? Então vamos lá, ó. Primeiro, como é que eu sei que esse arquivo aqui é conteúdo de que pasta? A gente tem que olhar a pasta que está selecionada, tá? E a gente vê, ó, a pasta selecionada aqui é a pasta pagos. É só olhar a linha azul aqui que mostra que ela foi selecionada, tá? Segundo, né, pelo caminho aqui, ó, o conteúdo que está sendo mostrado está dentro da pasta pagos, que está dentro da pasta em andamento, que está dentro da pasta orçamentos, que está dentro da pasta documentos, que está dentro do este computador, que seria a unidade C, seria a raiz.
tá? Beleza, então ela é um conteúdo, né, da pasta pagos. Ok, essa primeira parte está correta. Depois ele diz que possui menos de 13 MB, tá? Olha o tamanho dela aqui, galera, olha só. Ah, 12.630 kilobytes. Aí a gente vai ter que usar aquele macetinho do armazenamento, né? Ó, vejam, né? Ó, aqui é quilo, né? Depois de quilo, mega, tá? Então, ó, é 12,6 megabytes. 12,6 megabytes é o tamanho aproximado desse arquivo. Ele possui menos de 13 MB. Isso aqui está correto. Então, aqui, ó, falso, verdadeiro e verdadeiro. Tá? Então, a terceira tá verdadeira, né? A terceira tá verdadeira, tá? Então, também aí não mudou nada, porque os dois falam que a terceira tá verdadeira. Agora, a quarta, né? Que é o fiel da balança, tá? E aí, vamos lá, pessoal, olha só. O que a quarta fala? A pasta receber está vazia, tá? E aí vê o seguinte, ó. Ó. Olhando aqui, ó. A pasta receber, é importante você olhar que tem essa setinha aqui do lado, tá? O que significa essa setinha? Significa que há conteúdo dentro dessa pasta. Se ela não tiver, se ela não tiver nada, significa que ela está vazia. Por exemplo, a pasta pagos está vazia, porque ela não tem a setinha aqui do lado. A pasta executados está vazia, tá? Agora, orçamento e andamento, elas têm conteúdo, beleza? Tá? Então, eu posso dizer que a pasta receber tem algum conteúdo dentro dela, tá? Então, só a setinha ali já diz que está falsa. Com isso aqui, ó, na letra A ele fala que ela está verdadeira, a gente elimina a letra A. O gabarito da questão é letra B. Tá? Então é aquilo, né? Olha o que o examinador está cobrando aqui. Ele cobra lá, explorador de arquivos, o gerenciador de arquivos do Windows. Tá? E a gente pensa muito o quê? Em atalhos. A gente pensa muito em arrastar e soltar, que são conteúdos muito cobrados em prova. Mas o FRJ vem diferente. O FRJ vem cobrando aqui, ó, olha para a árvore de diretórios. O nome, né, dessa organização de pastas aqui é chamada árvore de diretórios. Ele está pedindo apenas para você interpretar a árvore de diretório. A única coisa que tem de diferente é o tamanho do arquivo, que você teria que entender aqui a relação entre quilo e mega, que é um conceito de armazenamento de dados, tá? Mas aí, questão também, considera uma questão tranquila, tá? O gabarito da questão lá na letra B. Vamos lá, próxima questãozinha, tá? Agora uma questãozinha clássica, cai em tudo quanto é prova, não só a FRJ, tá? PR4, no geral, as bancas todas cobram isso, tá? Vamos ver o que ela fala. Na caixa de pesquisa do Google, para fazer uma busca sobre a palavra Rondonópolis, excluindo-se os resultados que contêm a palavra coronavírus. O termo de busca mais recomendável é, tá? Veja o seguinte, galera. Quando ele fala de excluir, tá? Excluindo-se, como é que eu excluo alguma coisa dos meus resultados de pesquisa no Google, tá? Eu tenho que usar o sinalzinho de menos, né? Por exemplo, vou usar um exemplo aqui simples. Se eu escrevesse no Google assim, ó, informática menos concurso, tá? Que busca seria essa aqui? Eu estaria pesquisando tudo que tem informática e não tem concurso, tá? Então, a princípio, ele teria que fazer o quê? Ele teria que botar menos coronavírus, ok? Tá? Então, ó, e para procurar Rondonópolis? Basta escrever a palavra Rondonópolis, tá? Então, aqui, ó, na letra A, ele botou Rondonópolis, aí ele botou entre aspas, tá, galera? Importante isso aqui, ó. Quando ele colocou aspas, tá, não faz nenhuma diferença. Para que servem as aspas? As aspas servem para a gente fazer uma busca exata, uma busca por palavra-chave. Tá? Aqui, as aspas não fazem nenhuma diferença. Só que ele está procurando, então, a palavra Rondonópolis, tá, menos coronavírus, excluindo o coronavírus. Então, o gabarito da questão já é a letra A. Tá? Então aqui ele tá aqui, ó, Rondonópolis, ele botou aqui entre colchetes, então ele procuraria Rondonópolis entre colchetes, e a palavra coronavírus, né? Rondonópolis, o asterisco, ele é interessante, ele é o termo coringa, né? Tipo assim, o asterisco significa, a gente chama de
termo desconhecido, né? Por exemplo, se coloca assim, ó. Ó, melhor do mundo, ok? Tá? Vejam o seguinte, ó. Aqui ele procuraria o quê, ó? Melhor time do mundo, melhor jogador do mundo, o melhor lugar do mundo, tá? Vai aparecer qualquer termo, ok? Que comece com melhor e termine com do mundo, beleza? Tá? Então, é uma busca por termo desconhecido que eles chamam, beleza? Tá? Então aí, mas a questão simples, eu acho que essa aqui foi a questão mais simples de toda a prova da UFRJ, tá? Do último concurso da UFRJ, tá? Questãozinha de busca, que eu sempre falo, isso aqui cai em prova o tempo todo, tem que acertar isso, galera, tá? Vamos lá, vamos seguir, ó. Mais uma questão. Essa aqui era um pouquinho mais puxada, né? Olha só, inclusive essa questão aqui, eu considero que ela tem um erro, tá? Ela tem um erro conceitual, a gente até entrou com recurso, alguns alunos entraram com recurso lá, mas a banca simplesmente indeferiu o recurso. Mas aí é coisa de concurso, tá? Vamos ver aqui o que ela fala, ó. A coluna da esquerda apresenta tipos de backup e a da direita a política adotada por cada um. Numere a coluna da direita de acordo com a coluna da esquerda, tá? Então, ó, ele falou aqui, ó, tipos de backup. Eu tenho incremental, total, que aí eu também posso chamar de normal ou full ou completo. Até interessante esse termo que a UFRJ colocou na prova, né? Backup total, que não é um termo comum a ser usado, tá? Na verdade, a gente chama backup normal, backup full, backup completo, tá? Só que aí a banca veio chamando de backup total, tá? Vejam o seguinte, ó. Aí, assim, eu prefiro sempre ir da definição, né? E da definição para o tipo, ok? Tá? Então, aqui, ó. Lembrando, ó. O backup, vamos colocar assim, ó. Total, o próprio nome, o full completo, ele copia tudo, tá? O backup incremental, ele copia tudo desde o último. O diferencial total, vou usar o termo da Ele banca, copia. ou tudo do último desde o último total, tá? Então, galera, a ideia é essa aqui, tá? Então, veja aquilo que tem um backup total. E aí, ó, tem um backup total, o backup incremental. Aí, ó, o incremental pega tudo desde o backup total, tá? Ou desde o último backup incremental também, tá? Porque a ideia é lá do atributo de arquivamento, tá? Mas aí a gente não vai aqui. Só como ele falou, desde quando que ele copia, eu não vou entrar em mais detalhes sobre isso agora, né? Vamos lá, no curso completo, por exemplo, a gente estuda tudo de backup, tá? Mas aqui a gente só precisa ver desde quando, tá? Então, ó, o incremental, desde o último total ou desde o último incremental mesmo, tá? E o backup diferencial, ele pega tudo desde o último backup total, tá? E aí veja o seguinte, ó. O primeiro ele fala assim: faz cópia somente dos arquivos criados ou alterados, desde o último backup completo. De quem que ele está falando aqui? Ele está falando backup diferencial. Então aqui a gente vai botar o 3, certo? Então eu posso tirar a letra A e a letra B, ok? Tá? A segunda é ela que tem um probleminha, olha só. Faz cópia dos arquivos alterados ou criados após o último backup completo, incremental ou diferencial. Tá? O problema seria esse diferencial. Por isso que eu falo que essa questão aqui, para mim, ela tem um errinho, ok? Tá? Mas quem é completo? Ó, desde o último backup completo, que é o total,
ou desde o último backup incremental. É o backup incremental. Então aqui é o 1, tá? Apesar desse erro aqui. Aí eu até ajudei, na época da prova, ajudei alguns alunos a fazer, reformular recurso, porque a questão realmente ela tem um erro conceitual, tá? Mas confesso que eu não vi, a banca não deferiu o recurso, mas eu não vi o argumento da banca, tá? Sendo bem franco com vocês, eu não cheguei a ter acesso ao argumento da banca para não anular essa questão, mas na minha opinião, tá, ela tá errada, beleza? Tá? Porque o diferencial, ele não marca os atributos de arquivamento, então ele não vai ser base para o próximo backup nunca, beleza? Tá? E a última, né, faz cópia de todos os arquivos de um conjunto específico, ou seja, quem é que copia tudo? É o backup total, tá? Então seria 3, 1 e 2, né? Então elimina a letra C. O gabarito da questão é letra D, beleza? Tá? Questãozinha de backup, mas aí guarda esse esqueminha aqui, tá? Guarda esse esqueminha, tipo assim, ó, o incremental, desde o último incremental ou desde o último total, né, backup full, ou desde o último backup incremental, né? O backup diferencial, desde o último backup total, desde o último backup normal, beleza? Tá? Então vamos lá, próxima questão, galera. Essa aqui era um pouquinho mais puxada, eu acho que era a questão mais difícil da prova, tá? Só que eu falo, é uma questão. Quem estudou, tá? Quem pegou um curso completo, estudou, conseguia resolver essa questão aqui, apesar do problema, né? Porque você ia eliminando as outras, beleza? Tá? Mas, né, tem um errinho aqui que o FRJ deu um molezinho nessa questão aqui, tá? Mas vamos lá. Próxima questão agora, vamos ver o que ela fala. Sobre hardware e software, marque V as alternativas verdadeira e F as falsas, tá? Então vamos lá. Primeiro, sistema operacional é um software cuja principal função é gerenciar o computador, fornecendo uma interface entre o hardware, né, e o usuário, tá? Então, né, ó, o sistema operacional, qual é a função, né? Por exemplo, o Windows, tá? A função dele é o quê? Controlar o funcionamento da máquina, né? Controlar o funcionamento da máquina, ele é a interface entre o meu computador e controlar o funcionamento dos outros programas. São as três funções de um sistema operacional, tá? Então isso aqui tá correto, né? E aí o pessoal fala assim, pô, Paulo, o que é um sistema operacional? O Windows, o Linux, né? São os programas que exercem essas funções, que gerenciam o funcionamento da máquina, tá? Então a primeira tá correta, tá? Se a primeira está correta, vê, ele quer a sequência correta, verdadeiro ou falso, né? Se a primeira está correta, eu já posso eliminar a letra A, eu já posso eliminar a letra D, né? Por causa do Fzinho aqui. Sempre olhando para as respostas, galera. Isso vai te fazer ganhar muito tempo. Repara, né? Pelas questões você já viu que é estilo, né? Da UFRJ, da PR4, fazer esse tipo de questão, ok? Tá? Então vai sempre olhando para as respostas, tá? Vamos lá. Segunda, tá? Word e Excel são softwares aplicativos utilizados basicamente para edição de texto. Word. E planilha eletrônica, o Excel, respectivamente. Perfeita, tá? Então, ó, vê aqui a letra C, né? O Word é o editor de texto, o Excel é o editor de planilha eletrônica, né? A letra C fala que a segunda tá falsa, elimina. Já marca o gabarito letra B, né? Tipo, levamos o quê? 30 segundos para resolver essa questão, tá? Não precisa sofrer, galera, tá? Letra B é o gabarito. Vamos à próxima, ó. O monitor de vídeo e impressoras a laser são exemplos de dispositivos tanto de entrada como de saída. Ó, monitor de vídeo é saída, impressora é saída, tá? Então, como ele fala aqui de entrada, isso está falso, ok? Tá? A questãozinha de periférico, dispositivo de entrada e saída, tá? Que super tranquilo, isso aqui é clássico, né? Cobrar dispositivo de entrada e saída. Ultimamente nem tem caído muito, mas nessa questão aqui a UFRJ cobrou, tá? Vamos lá, então aqui falso, né? Ó, confirma certinho, tá? E a última, ó, pendrive, disco rígido e DVD são exemplos de típicos de memória RAM, tá? Não, ó. Pendrives, discos rígidos e DVDs são memórias secundárias. A RAM é chamada de memória principal, né? Então, ó, pendrive, o disco rígido e o DVD são memórias não voláteis. A memória RAM é uma memória volátil. Então, aqui
errado, né? Sem contar que a função delas é totalmente diferente. Então, gabarito a nossa questão lá na letra B. Que é questão super tranquila, galera, tá? E vamos lá, vamos agora para a nossa última questão, tá? Vamos para a última questão da prova, né? Essa aqui foi a prova de assistente em administração do último concurso da UFRJ. Vamos ver o que ela fala aqui, ó. A figura abaixo apresenta uma planilha do Microsoft Excel 2016 com uma célula selecionada, tá? A- Sobre a figura, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas, tá? Então, vamos lá, ó. Dá para poder ver a figura maior, né? E aí o seguinte, ó, primeiro, ele fala que tem uma célula selecionada. Como é que a gente vai saber qual é a célula que está selecionada? Tem duas formas de você saber isso, tá? Primeiro, que é a mais fácil, é você olhar para a caixa de nome, tá? E aí o seguinte, ó. Então, qual a célula que está selecionada? É a célula A1, tá? E a outra forma é você olhar para qual célula que ele está apresentando a alça de preenchimento. Pequenininho, né? Isso aqui é mais difícil você achar, mas vou ampliar aqui para você, ó. Esse quadradinho aqui, ó. Vê nenhuma outra célula ter esse quadradinho no campo inferior direito, tá? Isso aqui é chamada alça de preenchimento. Ela também é mostrada na célula que está selecionada, tá? E aí, sobre a célula selecionada, se ele falar alguma coisa de formatação, negrito, itálico, sublinhado, se a célula está mesclada, eu só consigo ver isso a partir da célula selecionada, ok? Tá? Então, vamos lá, ó. Primeira informação que ele dá para a gente é, na célula A1 foi aplicado o comando mesclar e centralizar, tá? Veja o seguinte, ó. Célula selecionada, A1, tá? Ó, mesclar e centralizar. Exatamente. A gente percebe também, ó, que as colunas A, B, C e D, elas estão selecionadas. Então, ele mesclou todas essas células. Então, só se você identificar qual célula está selecionada e o mesclar e centralizar, você já acertava. Então, isso aqui está correto. Então, isso aqui é verdadeiro, tá? Se a primeira é verdadeira, né, eu já posso eliminar, então, ó, a sequência correta. Eu posso eliminar a letra B, né? Porque aqui, ó, falso. E a letra dele também botou falso. Então, elimina, tá? Sobraram A e sobraram a C, tá? Vamos lá. A próxima, ó. O intervalo da célula B3 até a célula C6, o alinhamento horizontal é centralizado. Vamos ver, ó. De B3. Não, de B, peraí. De B3 até C6. Aí a gente vê assim, já, como é que estão essas células, tá? E olhando aqui para cima não adianta, tá, galera? Porque essas células não estão selecionadas. Você vê que o conteúdo delas, né, tá no meio, então ela está centralizada, ok? Tá? Então, quando ele falou aqui que é centralizado, né, então isso aqui, verdadeiro também, ok? Tá? Então, aqui, verdadeiro. Ó, na letra A ele fala que a segunda está falsa, tá? Então a gente elimina. A gente já tem o gabarito, ó, letra C. Nem precisa ler o resto, galera. Não precisa ler o resto, tá? Porque, né, não vai fazer diferença pra gente, ok? Tá? Mas vamos, por questões didáticas, como aqui a proposta é corrigir a prova toda, tá? A gente não precisa ler o resto, tá? Então, vamos lá, ó. Próxima. Na célula A2, a fonte do texto é Courrier New, tamanho 14, tá? Vejam o seguinte, ó. Essa aqui confunde, porque quando você olha aqui para cima, a fonte, ó, está selecionada, é a Courrier New 14. Mas aí, essa fonte, né, ela está em qual célula? Está marcando a célula que está selecionada, que é a célula A1, tá? E aí, se você olhar com atenção para essa figura, você vai ver o seguinte, ó. A1 está escrito o quê? Aqui o conteúdo dela é o orçamento, tá? No A1 eu tenho orçamento, e aí se a gente olhar o restante da planilha, na célula A2, é bem diferente, né? Se você olhar, por exemplo, a letra R, ela é bem diferente. Mesmo que aqui estando em negrito, tá? Ela está bem diferente. Então, provavelmente não é a mesma fonte, tá? A gente já pode afirmar que não é a mesma fonte. Isso aqui tá falso, ok? Falso. Confirma aqui a letra C, né? E a última é o quê, ó? O conteúdo da célula D6
é a fórmula A6 vezes B6, tá? Então, vou fazer aqui em cima só para ter espaço, ó. A6 vezes B6. Então, ó, quem é a célula A6? Ó, A6 é item 4. Aí a gente já olha aqui e vê que, pô, isso aqui é texto, né? Então a gente já tem alguma coisa estranha. Item 4 vezes B6. Quem é o B6? 10, ok? Tá, então, ó, pô, tá somando texto, tá multiplicando texto, tem alguma coisa aqui, ele daria erro, né? Ele daria esse errinho aqui, ó. Erro de valor, quando dá erro com o tipo de dado. Então, isso aqui está falso, tá? Confirma aqui, ó, o gabarito da questão, lá na letra C, tá? Então, galera, com isso, ó, essa foi a última questão da nossa aula aqui no canal, tá? Correção da prova inteira, tá? De assistente de administração de 2021 da UFRJ, tá? E aí, galera, ó, se você curtiu, não esquece, ó, comenta, né? Curte aqui, né? Se inscreve no canal principalmente, tá? E o material dessa aula, tá? As questões, o link para você baixar as questões, tá? Está disponível aqui embaixo, no link para você baixar, né? Baixar as questões. E também eu tenho um curso completo, tá? Para o UFRJ, tá? Teoria, questões, tá? E aí, assim, preço super bacana, consegui um preço super bacana para vocês, tá? Também aqui embaixo, se você quiser maiores informações, tem o link aqui para você conhecer o meu curso completo de informática para o FRJ. Beleza, galera? Então, fico por aqui, tá? E espero vocês no próximo vídeo. Até mais, galera!